Você sabia que o diabo atua neste mundo para destruir vidas? E que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar? Você sabia que ele atua com todas as forças para enganar as pessoas? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O diabo atua incessantemente para enganar as pessoas. E existem 3 características do diabo que se manifestam no mundo. Eu gostaria de meditar com você hoje sobre isso, mas antes eu peço que você deixe o seu like e se inscreva neste canal. Meus queridos ouvintes, existem 3 características do diabo que se manifestam no mundo, mas quais são essas 3 características? A primeira característica do diabo que se manifesta no mundo é o pecado. O pecado é a primeira característica do diabo que se manifesta no mundo. Veja o que diz 1 João, capítulo 3, versículos 8 e 10. O versículo 8 diz: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E o versículo 10 diz: Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nesse texto, João deixa claro que Satanás, o diabo, peca desde o início. João disse que ele vive pecando desde o princípio e que aquele que pratica o pecado procede do diabo. O pecado é a primeira característica de Satanás, do diabo. Por isso precisamos ter cuidado com o pecado, pois essa é a primeira característica de Satanás no mundo. A segunda característica de Satanás no mundo é o ódio. Ainda na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, ele fala: Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus queridos ouvintes, a Bíblia nos deixa claro que Caim assassinou seu irmão. E ele fez isso porque as obras do seu irmão eram justas e as obras dele eram más. Caim se encheu de ódio, e isso tudo aconteceu porque a Bíblia nos afirma nesse texto que ele era filho do maligno. O ódio é a segunda grande característica de Satanás que se manifesta no mundo. Por isso precisamos deixar de lado o ódio, o rancor, a raiva, pois o sentimento de ódio faz com que o ser humano provoque grandes tragédias, a ponto de matar o seu próprio irmão. Precisamos nos livrar desse sentimento de ódio, pois essa é a segunda grande característica do diabo no mundo. E a terceira característica do diabo no mundo é a mentira. A mentira é a terceira grande característica do diabo no mundo. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Assim diz: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus queridos ouvintes, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, fala que o diabo é mentiroso, e não só é mentiroso, ele é pai da mentira. E quando ele mente, fala daquilo que lhe é próprio. Por isso a mentira é a terceira grande característica do diabo no mundo. Precisamos ter cuidado com a mentira, porque a criação da mentira é atribuída a Satanás. Portanto, fujamos da mentira e nos apeguemos à verdade, que é Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Deixe o seu like, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as nossas mensagens. Deixe o seu pedido de oração para que nós possamos orar por você. Compartilhe esta mensagem para que outras pessoas sejam muito abençoadas por ela. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você.